Boa noite. Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre cada um de nós. Bom, pessoal, eu queria convidar você a acessar a sua Bíblia ou abrir lá em Filipenses 4, versículo 8, e ver do seu lado se há alguém sem Bíblia, para que a gente possa ler a Bíblia todo mundo junto nesse momento. Apenas o versículo 8 de Filipenses 4. E é um texto muito legal e a gente vai tirar algumas lições importantes na noite de hoje. Todo mundo achou? Filipenses 4, versículo 8. Para quem está com a Bíblia da igreja, é a página 1689. Para quem está com a Bíblia do Centenário. 1689. Bom, diz o seguinte, todo mundo achou? Amém, pessoal? Caramba, vamos lá, gente. Filipenses 4, 8. Beleza? Diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Até aqui. Quero ler para você também a versão A Mensagem, que diz o seguinte: resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, por podermos louvar ao Senhor. Obrigado por estarmos juntos na Tua casa nesta noite. Senhor, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, para que saímos daqui melhor do que como chegamos, ó Pai. E que possamos ser bênção, ó Deus, por onde a gente passar, sendo referência Tua, dando um bom testemunho. Por favor, Deus, nos ajuda e nos capacita para isso. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, semana passada a gente falou aqui um pouquinho sobre Neemias, e incentivo você que não esteve aí com a gente a ler os capítulos 1º e 2º do livro de Neemias, e a gente viu pontos de como nós cristãos precisávamos ser, de como nós cristãos precisávamos agir. A gente tira muitas lições dessa história de Neemias. Mas, continuando nessa mesma pegada, no que a gente precisa ser, a gente vê esse texto de Paulo aos Filipenses, algumas características muito interessantes apenas neste versículo 8. E a gente tem aqui 8 lições que são muito importantes na nossa vida, na vida do crente, e que a gente deve colocar em prática, né? Porque tem muita gente aí fora que conhece a gente, e às vezes o nosso testemunho, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, pode ser uma bênção na vida dessas pessoas. Então, a primeira coisa que eu queria, antes de entrar nos pontos, dizer para vocês é o seguinte: aqui Paulo, ele queria ter a certeza de que os filipenses, né, naquela época, colocassem nas suas cabeças tudo que era importante, tudo que era devidamente importante aos olhos de Deus. Eu creio que naquela época, há muitos e muitos anos atrás, já era difícil a gente ser crente, né? Aquele povo já tinha dificuldades porque o pecado já estava por aí e já estava assolando o mundo, já estava querendo tirar todo mundo dos caminhos certos. Só que a impressão que a gente tem é de que quanto mais o tempo vai passando, as coisas vão piorando. E hoje em dia, em pleno século XXI, no ano de 2025, é muito difícil você ser crente, porque nós somos tentados a errar em todo o tempo. Nós somos tentados 24 horas por dia a cometer erros e a cometer coisas que não agradam ao coração de Deus. E eu fico às vezes pensando como que o mundo estará daqui a 10 anos. Se há 10 anos atrás já estava ruim, 10 anos se passaram, as coisas pioraram. Daqui a 10 anos, como que as coisas vão estar? Eu creio que tempos mais difíceis ainda do que nós já vivemos vão chegar. Cremos que, porque está na palavra de Deus, que muitas coisas ruins aconteceriam. Guerras, perseguições, traições, coisas que a gente já vê nos nossos dias atuais. Quantas guerras nós já vimos,
quantas pessoas na miséria nós já vimos, quantas coisas ruins que não agradam ao coração de Deus nós temos visto ao longo da nossa realidade no dia de hoje. Só que há uma forma de transformar tudo isso. Há uma forma de transformar tudo isso. Claro, qual é a melhor notícia que você pode levar para alguém? Somente que Jesus morreu, ressuscitou por mim e por você. Esse é o melhor presente que você pode dar para um amigo seu. Esse é o melhor presente que você pode dar para um parente seu que não conhece a Jesus. E Deus, Jesus, quer nos usar para fazer a mudança que este mundo precisa. Semana passada falamos muito sobre isso e hoje nós vamos continuar falando sobre isso. O significado do termo grego correspondente a converter-se é a mudança de pensamento. O cristão aprendeu a não mais encher a própria cabeça com futilidades, já que não está mais sujeito aos poderes que fazem a cabeça, os filhos desse século. Assim, em sua mente se faz uma triagem constante dos conceitos e das ideias que reclamam lugar e voz em seu refletir e em seu decidir. O Evangelho nos ensina a distinguir os valores que este mundo nos apresentam. Você sabe, na sua escola, na sua faculdade, por onde você passa, o que agrada ao coração de Deus e o que não agrada ao coração de Deus. E por que muitas vezes, sabendo a gente dessas situações, a gente faz coisas que não agradam ao coração de Deus? Porque às vezes a gente não está firmado com Ele, porque às vezes a gente não está cumprindo os propósitos que Ele tem para a gente. Lembre-se de uma coisa muito importante: 1 minuto fora daquilo que Deus tem para nós é muito tempo. Então nós precisamos estar sensíveis à voz dEle, precisamos estar sensíveis a cumprir aquilo que Ele tem para cada um de nós. E principalmente estar com os nossos pensamentos, com a nossa vida alinhada aos propósitos que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um propósito incrível na vida de cada um de vocês. E Ele quer usar cada um de vocês na expansão do reino dEle. Hoje de manhã a gente estava aqui no nosso treinamento de capacitação da liderança da igreja e o pastor Naum fez algumas perguntas interessantes às pessoas aqui. Qual era o seu propósito de vida? E teve um propósito de vida que me marcou hoje pela manhã. Uma pessoa virou e falou assim: o meu propósito de vida é saquear o inferno, não deixar a gente ir para o inferno. Eu fiquei pensando assim, caramba, que interessante. Qual é o seu propósito de vida? Quantas pessoas estão indo para o inferno que você conhece porque você não tem sido instrumento de Deus para converter essa pessoa, para ser um canal de bênção na vida dessa pessoa? Às vezes isso pode estar acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua família, e você não está observando. Às vezes Deus te colocou numa escola que você não queria estar, porque você saiu daquela escola que você estudou a vida inteira, mas por algum motivo, razão ou circunstância, você precisou sair daquele lugar e precisou ir para essa nova escola. E você às vezes fica com raiva do seu pai, da sua mãe, porque te colocaram lá. Deus tem um propósito para você. Se Ele permitiu que você fosse para lá, Ele quer te usar lá. Se você está numa faculdade que você talvez não fosse o seu sonho, e Deus permitiu que você estivesse lá, é porque Ele quer te usar lá. Os nossos princípios, os nossos valores são coisas inegociáveis. São coisas inegociáveis. E nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Precisamos viver, por mais que seja difícil ser crente nos dias atuais, nós precisamos ser a mudança que a nossa cidade precisa. Nós precisamos ser a mudança que a nossa região precisa. Nós precisamos ser a mudança que o nosso país precisa. Isso precisa começar em nós. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, precisamos agir. Às vezes, na nossa vida, na nossa caminhada, nós temos pensamentos incorretos, que geram sofrimentos incorretos. E logo o nosso coração e a nossa mente se veem divididos e muitas vezes estrangulados pela ansiedade. Alguém aqui é ansioso? Muita gente. E quantas vezes, por causa da nossa ansiedade, a gente não vive os propósitos de Deus para a nossa vida? A gente sofre por antecipação. A situação ainda nem aconteceu
e você já está lá sem dormir, às vezes sem comer, triste, para baixo, porque ainda nem aconteceu. A ansiedade gera, às vezes, atitudes que não são as atitudes que Deus gostaria que nós tivéssemos. Um grande exemplo de ansiedade que a Bíblia tem, e que marcou e está marcado ao longo de toda a trajetória humana, porque não vai ser resolvido, é a questão de Abraão e Sara. Lembram? Abraão e Sara não podiam ter filhos, mas Deus disse para Abraão que ele seria pai de quê? De uma grande nação. Só que a situação não estava acontecendo. A promessa não estava se cumprindo. E aí, o que você faria se você estivesse no lugar dele? E aí Sara, caramba, teve uma simples ideia. Você vai ter um filho, então, com a minha escrava, com Agar. E nessa brincadeira, ela teve, mas só que depois Isaac chegou. E hoje a gente vê o povo de Israel contra os árabes brigando. Irmão contra irmão brigando. Tudo porque uma pessoa, um casal, uma família não soube esperar. Isso é o que a ansiedade nos leva. Ela pode levar a gente a ter consequências muito sérias na nossa vida. Então nós não podemos ser ansiosos. Precisamos ter paciência. É preciso ter consciência de que os pensamentos são reais e poderosos, mesmo que não possam ser vistos, pesados nem medidos. Semeie um pensamento e colha uma ação. Semeie uma ação e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino que Deus quer fazer na sua vida. Tudo na nossa vida começa com um pensamento, ou seja, com aquilo que alimentamos em nossa mente. E Paulo descreve em detalhes as coisas que devem estar em nossos pensamentos, coisas que devem estar na nossa prática diária. Primeiro ponto que a gente lê, seja verdadeiro. Fala para a pessoa do seu lado, seja verdadeiro. Aí vira para o outro lado e fala, seja verdadeiro. Nós precisamos ser verdadeiro. Você sabe o que significa a palavra verdadeiro? É aquele que ama a verdade e que fala a verdade. Muitas situações, nosso caráter, ele é testado. Quantos de vocês já tiveram alguma experiência de ter o caráter testado nesse sentido de falar a verdade e às vezes doer? Alguém já teve essa experiência de ter que falar a verdade? Custe o que custar? Algumas pessoas já tiveram isso. E pensando nessa questão que a gente tem do nosso país, da nossa situação de pessoas precisando de Jesus, eu não sei se você já teve a oportunidade de sair do Brasil, de fazer uma viagem, seja missionária, seja uma viagem de férias com a sua família, ou uma viagem a trabalho. Mas, fora do país, nós somos muito mal vistos por uma questão. O brasileiro não fala a verdade. Quantos de vocês já ouviram essa expressão? Sabem disso? E isso é muito triste. É muito triste. E aí as pessoas jogam essa culpa no passado. Só que não se resolve. Não se resolve. As pessoas leem a Bíblia, se convertem, mas a situação não resolve. Nós precisamos ser portadores da verdade. Custe o que custar. Doa a quem doer. A verdade pode no momento não chegar, mas ela vai em algum momento chegar. Existem coisas que são inegociáveis, lembra? A verdade, ela é inegociável. Custe o que custar. Certa vez, tive uma situação que eu precisei passar por uma provação muito séria. Precisava assinar um documento. Aliás, meu pai pediu, a gente comprou um carro, e esse carro era para eu usar. E a pessoa que vendeu o carro, ela rasurou. Rasurar, vocês sabem o que é rasurar, né, gente? Então, beleza. A pessoa rasurou.
E no Detran, se você rasura alguma coisa, cara, dá um BO daqueles. Então, por favor, quando você for vender seu carro a alguém, preste muita atenção na hora de escrever, que isso vai gerar dinheiro, tempo, tá? E dor de cabeça para você. E aí, a gente não sabia o que tinha que fazer, eu fui até o Detran encontrar a pessoa. Só que tinha que ter uma assinatura. Não tinha que ter uma assinatura. Mas uma assinatura de qual Marcos? Eu ou o Marcos pai? O Marcos pai. Só que o Marcos pai não tem o mesmo nome do Marcos filho. Todo. Eu tenho o primeiro e o último nome dele. Mas eu tenho 2 nomes no meio e ele tem um nome no meio que é diferente. O que o cara queria que eu fizesse? Assina aí, cara. Pô, tua assinatura é parecida com a dele. Quebra essa firma aí. Olha o trabalho que você vai ter de depois ter que voltar aqui. É difícil. Eu perdi um dia por causa disso. Um dia. Tive que fazer um deslocamento absurdo que a gente, às vezes, assim, só para vocês terem ideia, era como se eu morasse aqui e o lugar que eu estava era no Paiva. Aí eu tive que vir e depois voltar para casa. Mas por quê? Gente, tem coisas que são inegociáveis. Esse cara não era crente. Esse cara não era crente. E aí, como é que fica o nosso testemunho? Como é que fica o nosso caráter? Ah, mas é só uma bobeirinha aqui. Não estou dizendo isso para você porque eu sou melhor do que você. Porque eu também tenho erros, eu também cometo pecados. Estou dizendo isso para você para te incentivar a falar sempre a verdade. Aquilo ali seria uma mentira. Aquele ato seria uma mentira. E como é que eu poderia estar dormindo hoje com aquela mentira, com aquela situação? Eu não sei o que você às vezes passa, qual é a tentação que você passa, mas doa o que tiver que doer, tenha a consequência que tiver que ter, seja o deslocamento que tiver que ter, fale a verdade. Seja um agente da verdade. Falando a verdade, a gente vai transmitir o quê? Jesus. Caramba, esse cara falou a verdade, esse cara é diferente. Tem alguma coisa errada nele. Numa sociedade em que a gente vê o contrário. Falem a verdade. Sejam verdadeiros. Sejam verdadeiros. Segundo certo autor, uma pesquisa sobre ansiedade mostrou que apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos para preocupação. E outros 92% são imaginários, que nunca aconteceram ou envolvem questões fora do controle. Eu quero dizer para você que Satanás é mentiroso e ele quer corromper a sua vida. Ele quer te ensinar a falar a mentira. Ele quer te ensinar a ter confusão. Lembra de uma coisa importante. Capta essa mensagem aqui. Tudo que tem confusão vem de Deus? Não vem. Tudo que tem solução vem de Deus? Então você já sabe. Quando você vê uma situação que não se resolve, é porque tem alguma coisa errada naquilo ali. Nós precisamos ser agentes de transformação, nós precisamos sempre falar a verdade. Mas também nós precisamos ser honestos. A honestidade é muito importante. O que significa honestidade? É uma característica de algo ou de uma pessoa que dá o direito à reverência e respeito, dignidade, por exemplo, como um rei ou rainha, santidade, honra. Neste mundo há coisas corriqueiras, baratas e atrativas. As mentes superficiais, o cristão deve posar sua mente nas que são profundas, sérias e dignas. Você tem que ser honesto, você não pode conversar uma coisa, combinar uma coisa com um amigo, quando o seu amigo dá as costas, você fala mal dele. Você não está sendo honesto com ele. Você precisa ser transparente. Esse é um princípio, cara, que se todo mundo tivesse o princípio da transparência, acho que muitas coisas na vida seriam evitadas. Seriam evitadas. Não estou dizendo no sentido de você ser transparente. Pô, Bia, não gostei do que você fez.
na frente de todo mundo? Não, não é assim. Bia, chega aí. Tu lembra aquele dia? Aquela parada que rolou? Então, eu não gostei. Por favor, não faz mais isso comigo, não. Tá bom? Tamo junto. Tá? Primeiro domingo te espero lá na comunicação. Valeu? Transparência, honestidade. Nós precisamos ser honestos. Honestos também no falar, mas também no agir. Nós precisamos ser honestos falando a verdade. Está vendo aqui? Cada ponto do que Paulo diz, uma coisa puxa a outra. Primeiro você tem que ser verdadeiro, depois você tem que ser honesto. Uma coisa puxa a outra. Então você precisa ser honesto. Você tem que ser honesto no que você sente, naquilo que você sonha. Você não pode, como eu disse, falar uma coisa e fazer outra. Deus não gosta de crente duas caras. Deus não gosta de pessoas duas caras. Ser duas caras é pecado. Até uns anos atrás, muitos aqui nem eram nascidos, tinha uma novela chamada Duas Caras. Não é para você ver a novela, não. Só estou ilustrando o tema. Por quê? Muitas pessoas eram uma coisa num lugar e outra coisa no outro. Você tem que ser a mesma coisa na igreja, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, por onde você passa. Porque ser uma coisa aqui e uma coisa fora é uma forma de ser desonesto. Lembra? Existem coisas que são inegociáveis. A nossa honestidade é muito importante. É muito importante. Fale sempre a verdade. Sempre a verdade. Às vezes, a gente está num restaurante e aí do nada vem a conta. E aí na conta, às vezes o prato veio errado. E veio um valor menor do que o valor original do prato. O que você faria? Amigo, tem alguma coisa errada aqui. O valor original não é esse. É isso que pessoas honestas fazem. Às vezes, você está fazendo uma compra no caixa de supermercado ou em uma loja e a pessoa te dá o troco errado. Às vezes era para você ganhar R$5 e você ganha 20. E você pega e bota dentro do bolso. Nós precisamos ser honestos. Nos pequenos detalhes. Porque a gente vai crescendo e vai sendo honesto em tudo. Nós precisamos ser honestos. Nós precisamos ser verdadeiros. Mas também, nós precisamos ser justos. Justo é aquela pessoa que observa as leis de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, aquele cujo modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme a vontade de Deus. A gente precisa ser aprovado e aceito por Deus. Essa é a palavra do dever assumido, do dever ser realizado. Há aqueles que colocam a mente e o pensamento no prazer, na comodidade, nas coisas e nos métodos fáceis. O cristão pensa no dever para com o homem e no dever para com Deus. Muitas coisas não são respeitáveis e os cristãos não devem pensar nelas. Isso não significa enterrar a cabeça na areia e evitar tudo que é desagradável, mas sim não dedicar atenção a coisas que nos fazem perder o nosso rumo. Mateus 6,6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Isso está de acordo com a vontade e a lei de Deus. Não é a justiça dos homens que deve reger a nossa vida. A justiça de Deus é muito mais exigente. Ninguém comparece diante de um juiz para ser julgado por ter alimentado ódio contra o seu irmão. Diante de Deus, ele terá de dar conta desse sentimento. Muitas vezes, a gente quer que a justiça aconteça na hora que a gente quer. A gente quer que as coisas aconteçam na hora que a gente quer. Mas não é assim que o barco toca. Não é assim que o barco toca. Cada um vai dar conta do que fala. Cada um vai dar conta do que faz. Da forma como age. Nós não devemos torcer para ver o circo pegar fogo. Nós não devemos torcer para que o nosso irmão que fez alguma coisa contra nós se dê mal. Para que alguma coisa pior aconteça com ele. Isso não é papel de crente.
Isso não é papel de crente. Sabe por quê? O erro dele não justifica o seu erro. Um erro não justifica outro erro. A gente precisa pensar muito sobre isso. Outra coisa, a gente não pode ter ódio contra ninguém. A gente tem que amar até as pessoas que fazem algo de ruim contra a gente. Isso é muito sério, gente. Todo pensamento, toda fala, a gente vai dar conta de um dia. Lembre-se, tem coisas que nós podemos fazer. Talvez você pedir perdão a alguém por alguma situação que você viveu. Eu sei que é difícil você pedir perdão, mas você não pode ficar com aquela situação no seu coração e a vida aí acontecendo, mas aquilo parece que acabou de acontecer na sua vida. A gente tem que liberar perdão. Talvez, não sei, talvez você não tenha cometido nenhum erro. E talvez você tenha que pedir perdão sem ter feito algo de errado. Pense nisso. Pense nisso. Tá? Lembre-se, a justiça, ela é de Deus. Mas nós também precisamos ser pessoas puras. Que o puro é aquele que é respeitável, que é santo, puro de sensualidades, ele é puro de todas as faltas, ele é uma pessoa limpa. Certo autor diz que a palavra descreve o que é moralmente puro e livre de manchas. O mundo que a gente vive hoje está cheio de coisas vis, de coisas ruins, de coisas sujas e de coisas obscenas. Muitos homens e mulheres vivem em tal estado mental que mancham tudo aquilo que pensam. Nós precisamos ter domínio próprio. Um dia a gente vai trazer uma mensagem aqui sobre o fruto do Espírito. A gente vai falar aqui sobre o fruto do Espírito. Mas o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Um fruto do Espírito. E nós precisamos ter domínio próprio sobre a nossa mente, sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente faz. A mente do cristão se posa no que é puro. Seus pensamentos são tão limpos que podem ser enquadrinhados por Deus. O principal antecedente da maioria dos membros da igreja de Filipos era o paganismo. Por outro lado, o ambiente em que eles viviam era de profundo afastamento de Deus. E por isso Paulo escreve isso para nós. É um ambiente assim como o da sociedade moderna que Deus exige que a gente tenha uma mente pura. Existe algum tipo de impureza tomando conta da sua mente? Por exemplo, quais são os grupos de WhatsApp que você está? Quais são as revistas que você lê, físicas e virtuais? Quais são os filmes que você vê? Quais são as páginas de internet que você visita e depois você vai lá no histórico e apaga, para ninguém ver? Quais são as conversas na roda de amigos que você tem? A gente só está rindo aqui, só está curtindo. Lembre-se, a gente vai dar conta de tudo que a gente fala. Às vezes, você está lá porque Deus quer te usar, mas às vezes você tem vergonha de se posicionar. Como é chato isso, gente? Às vezes a gente não se posicionar. Eu falo isso para vocês, como que é chato, porque eu já vivi isso. É difícil a gente às vezes se posicionar, mas é necessário. A gente só vai conseguir ver mudança quando a gente se posiciona. Principalmente com questões inegociáveis, como o que a gente está lendo aqui, estudando aqui nessa noite. Se posicione. Não, isso aí não é bem assim. Ah, mas eu vou ficar sozinho da roda de amigos. Ah, eu vou ser excluído da galera. Ah, eu vou ser colocado de escanteio, eu vou ser cancelado pela galera. Lembra de uma parada. Se a pessoa é tua amiga de verdade, ela não vai te cancelar. Ela vai estar contigo. Você se posicionando a favor ou não.
Mas se ela te fizer tudo isso, pense que é um livramento, às vezes, de Deus também para a sua vida. Às vezes a gente perde muito tempo com bobeira. A gente perde muito tempo com gente que não acrescenta em nada a gente. Pense nisso. Pense nisso. Mas também, nós precisamos ser pessoas amáveis. O amável é uma pessoa que é aceitável, que é agradável. Amável significa também belo e atraente. Alguns maquinam mentalmente a vingança e o castigo, despertando a amargura e o medo em outros. Há outros cujas mentes estão tão dadas a criticar e a censurar que suscitam ressentimentos. O cristão coloca sua mente em coisas amáveis, bondade, simpatia, paciência, amor, de tal maneira que se faz agradável, e ver um cristão significa amá-lo. Por que é tão difícil às vezes a gente amar alguém? Por que é tão difícil às vezes a gente ter atitudes de amor para com o próximo? A maior prova de amor já aconteceu por você. E não vai ter outra maior do que a que já teve por você. Por que às vezes a gente não deixa as pessoas para lá e não se importa mais com elas? Por que a gente às vezes tem um visitante, uma pessoa que chega aqui, e a gente não cumprimenta essa pessoa? Dá uma boa noite, seja bem-vindo, coisa boa ter você aqui hoje. Por que a gente às vezes não enturma a pessoa que chegou para a igreja e deixa ela de escanteio lá? Por que às vezes a gente não liga para alguém que não veio aqui hoje para saber por que ela não veio? Está tudo bem? Está passando por alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Nós precisamos demonstrar Jesus. Jesus é amor. A maior prova de amor que aconteceu por nós foi a crucificação. Ele morreu por nós, pelos meus pecados e pelos seus pecados. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é demonstrar esse amor por onde a gente passa, para que as pessoas vejam Jesus em nós, através das nossas ações e também das nossas reações. Mas também precisamos ser pessoas de boa fama. Tudo que é de boa reputação, de boa fama, refere-se ao que é digno de ser comentado e atraente. O cristão deve encher a mente com pensamentos mais nobres e elevados, não com pensamentos deste mundo depravado. Precisamos ser luz neste mundo. Precisamos ser luz. Mas também precisamos ter virtude. É a virtude de Deus, a excelência moral de Deus, que precisa estar impressa em nosso caráter, em nossa mente e em nossa personalidade. Existem coisas que são inegociáveis. Na nossa forma de ser, na nossa forma de agir, na nossa forma de conversar. Nós precisamos ter virtude. Mas também, por último, nós precisamos ter na nossa vida louvor. A nossa vida precisa ser para louvar ao Senhor. Se há algum louvor neste caso, louve ao Senhor. Ou seja, só deve ocupar a nossa mente aquilo que glorifique, louve e exalte o nome do Senhor. Tudo que não glorifica a Deus é preciso ser colocado de lado. Quando gastamos o nosso tempo com coisas que não trazem glória a Deus, jogamos a nossa vida na lata do lixo. Jogamos o nosso tempo na lata do lixo. Isso é muito sério, gente. Porque nenhum de nós aqui vai ter uma outra vida. Não existe essa parada. A gente só tem uma vida. Quanto mais o tempo passa, mais velho você vai ficando. E aí você, às vezes, daqui a um tempo já não consegue fazer coisas que há 10, 20 anos atrás você fazia. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo com coisas que sejam para louvor da glória de Deus. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo para investir tempo com Deus. Como que a gente investe tempo com Deus? Com Bíblia. Bíblia todo dia. Com oração todo dia. Não existe tempo com Deus só no culto de sábado, no dia que seu pequeno grupo se reúne, no dia que você vem para a escola bíblica, quando você vem. Porque às vezes é triste a gente chegar aqui no domingo de manhã e
ver jovens e adolescentes aqui porque não querem ir para a escola bíblica. Nós precisamos investir o nosso tempo com Deus. As ações que a gente toma, as reações que a gente tem, aquilo que a gente fala, precisam ser para glorificar ao nome de Deus. Ah, mas eu não vou para o pequeno grupo porque eu já sei tudo. Ah, eu não vou para a escola bíblica porque eu já sei tudo. Ou eu não... Deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez eu conheci um pastor chamado... Esqueci o nome dele. Eu sei que ele foi pastor da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. E ele... Uma vez perguntaram para ele: pastor, por que o senhor vai ainda a tantos congressos? Por que o senhor ainda fica nessa? O senhor já sabe coisa pra caramba. O senhor conhece muito tudo. Tipo, você já tem doutorado, já tem pós-doc. Você sabe tudo. Para que você ainda vai a congressos? Ele virou para essa pessoa e falou o seguinte. Ari Veloso, o nome dele, lembrei. Ele virou para essa pessoa e falou o seguinte: meu amigo, posso saber muitas coisas, mas sempre tem uma frase que Deus quer falar com a gente quando nós estamos sensíveis a deixar Ele guiar a nossa vida. Talvez tenha alguma frase, tenha alguma ação, alguma atitude que você precise ouvir. E você precisa estar sedento, sensível a ouvir a voz de Deus. A nossa vida precisa ser para louvor da glória de Deus. Nós precisamos pensar se aquilo ali vai ter uma consequência boa ou uma consequência ruim. Se a gente vai machucar alguém ou se a gente vai alegrar alguém. Nós precisamos dar o nosso melhor a Deus, porque o melhor dele Ele já deu por nós. Nós precisamos servi-lo de uma forma melhor. Nós precisamos estar aqui de uma forma melhor, não como clientes, mas como servos. Aqui ninguém é cliente, todos somos servos. Nós precisamos vir aqui para adorá-lo, não para marcar ponto. Aqui não tem lugar de marcar ponto. Nós precisamos vir para servir na área que você serve, dando o melhor. E nós temos muitos ministérios que precisam de gente. Quantos ministérios precisam de voluntários nessa igreja? Que às vezes faz com que algumas pessoas trabalhem 2, 3 ou 4. Sua vida precisa ser para glorificar a Deus. Não seja simplesmente mais um membro de igreja. Não seja simplesmente mais uma pessoa religiosa, que vem aqui só para dar o check da semana. Comecei a semana no melhor lugar. Ainda posta no Instagram. Domingo na igreja. Que coisa linda. Você é família. Mas às vezes não vive aquilo que fala. Nossa vida precisa ser para louvar e para glorificar o nome do nosso Deus. Queria ler com você, abra por favor Isaías 55, versos 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Eu gosto muito desse texto. Foi por causa desse texto aqui que eu entendi que Deus tinha algo para mim. Foi por causa desse texto aqui que os pensamentos que tinham na minha cabeça mudaram. Foi por causa desse texto aqui que eu entendi que eu não devia pensar naquilo que eu achava que era importante para mim, mas simplesmente pensar naquilo que Deus tinha para mim. Vou ler o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos não são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Até aí. Esse texto nos ensina que precisamos ajustar os nossos pensamentos, pois nem sempre os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus para a nossa vida. Certo autor chamado Bill Hybels nos lembra que somos responsáveis por aquilo que alimentamos no nosso coração.
Se decidimos alimentar a nossa mente com coisas que não agradam a Deus, sofreremos consequências dessa atitude. Se decidimos alimentar a nossa mente com tudo que Paulo descreveu, certamente seremos muito, muito, muito abençoados. Muito abençoados. Por mais difícil que essas experiências tenham sido para cada um de nós, elas nos ajudaram a formar ou deformar quem nós somos hoje. Não coloque coisas ruins na sua cabeça. Não coloque coisas ruins no seu coração. Não coloque. Lembra de uma coisa. Deus tem sempre o melhor para a sua vida. Deus não quer criar confusão. Deus não quer trazer problemas para você. Feche seus olhos aí onde você está. Faça uma rápida autoanálise da sua vida. E fale com Deus. Deus, está difícil nisso, nisso e nisso. Eu não sei como fazer nisso, nisso e nisso. Você não precisa se alimentar de coisas ruins. Você pode se alimentar de Deus. Ele tem sempre o melhor para a gente. Deus tem coisas extraordinárias para cada um de nós. Se a sua cabeça está suja, está com pensamentos ruins, deixe Jesus limpar tudo isso. Deixa Deus mudar e fazer a sua cabeça a partir de hoje. Guiar a sua vida, guiar o seu rumo. Quero te incentivar que Jesus tem poder para transformar a sua vida. Coloque diante dele aquilo que você precisa agir, que você precisa mudar. Ou talvez você já esteja com tudo isso aí em prática, mas conhece alguém que precisa fazer muitos e muitos ajustes na vida. Então peça a Deus, Deus me use para poder ser canal de bênção na vida de alguém. Me use para que o meu testemunho seja bênção na vida de alguém, na minha casa, faculdade, escola, trabalho, o lugar onde você mora, no condomínio, na rua, pessoas que passam por você ao longo da semana. Deus quer te usar para isso. Certa vez, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho da faculdade de teologia. Durante os 8 períodos, a gente tem muitos e muitos desafios. Mas temos que fazer estágio em várias áreas da igreja para poder entregar. E eu fiz estágio nessa vez na área de ação social. E tive a oportunidade de conhecer um local chamado Lixão de Gramacho. Depois você pode jogar no Google para você ter uma ideia do que é isso. Se eu não estiver enganado, era um dos maiores lixões do nosso país, talvez da América Latina. E muitas pessoas moravam naquele lugar. Tinham casas ali, famílias morando ali. E aquele lugar fedia muito. Fedia muito. E pessoas se alimentavam de lixo para poder sobreviver. Você não precisa se alimentar de lixo para viver, porque você tem Jesus. Seu coração não pode ter lixo, não pode ter coisas que não agradam ao coração de Deus. Deus tem coisas melhores para você. Se a sua mente está suja, deixa Jesus entrar.
porque Ele vai limpar tudo. A minha cabeça e a sua cabeça não são locais de lixo. Pelo contrário, elas são lugares das bênçãos e da graça de Deus. Fique de pé, vamos orar.